Vamos continuar e vamos falar sobre títulos públicos federais e eu coloquei eles na sequência antes da gente falar sobre CDB, LCI, LCA, que são bem comuns, porque a gente já veio das curvas de juros. Então a gente explica um pouco melhor como que funcionam os títulos públicos. No Brasil hoje, galera, nós temos basicamente 4, tá? Existia a NTN-C, que foi extinta há muito tempo, que foi extinta lá em 2007, se eu bem me lembro, que era atrelada ao IGPM, só que hoje ela já não existe mais, poucas pessoas que tinham esse título estavam nadando de braçada até pouco tempo. Em primeiro lugar, LFT, pós-fixado. Vocês conhecem esse cara aqui? O nome dele agora é Tesouro Selic. Sim, esse aqui é o famosão Tesouro Selic, LFT, o pós-fixado. Esse cara vai simplesmente acompanhar a Selic meta, que é aquela definida pelo Banco Central. Então, se hoje nós temos uma Selic que está em 13,25, esse título vai acompanhar essa taxa Selic, tá certo? Então, esse é o mais simples de todos, é o mais conhecido, que é o Tesouro Selic. Em segundo lugar, nós temos quem? A LTN, que também agora mudou de nome. Nada mais é do que o Tesouro Pré-fixado. Simples, Tesouro Pré-fixado. Sim, esse cara aqui é aquele que nós temos um percentual contratado e ele tem um vencimento para 2026, 2029, 2032 e nós já sabemos exatamente quantos por cento ao ano que ele paga. Esse cara aqui, ele tende a ser mais arrojado, ele é mais arrojado que esse cara, que o Tesouro Selic, justamente pela questão do ágio e do deságio que nós falamos anteriormente. E como hoje, dentro do sistema de recompra de títulos públicos federais podem ser comprados e vendidos todos os dias, existe esse ágio e esse deságio. Por quê? Porque eles podem ser negociados a qualquer momento, então os títulos têm que ser precificados. Não é simplesmente eu paguei 1.000, eu vou receber 1.000. Não, quando vocês compram um título que ele vai chegar valendo 1.000 lá no vencimento, vocês geralmente compram ele por 700 e alguma coisa. Então faz um prorata desses anos por percentual até chegar lá valorizando 1.000. Então, quando tem alteração nos juros, esse valor presente ele é alterado pela marcação a mercado, sofrendo ágio ou deságio. Tudo bem? Então, olha como o pré-fixado ele já começa, que o pré-fixado ele já começa a ter mais oscilações, ou seja, ele tende a ser para aquele cara com perfil um pouco mais arrojado ou para aquele cara que tem certeza que vai segurar o título até o vencimento. Lembrem-se, quando esse cara segura o título até o vencimento, ele não sofre com essas alterações de valor a mercado, tá? Não sofre. Se ele colocou R$1.000, ele vai receber os R$1.000 mais o valor de juros lá dos 10, 11, seja lá quantos por cento que ele contratou naquele momento, tá certo? Então, o cara que é fiel à estratégia, chega lá no final, ele não sofre com marcação a mercado. Terceiro lugar, NTN-B, a nossa inflação, é o famoso IPCA+. O IPCA+, é justamente aquele cara que vai pagar um percentual, é um título híbrido, pessoal, título híbrido, vamos colocar aqui do ladinho, híbrido, porque ele paga o IPCA mais, olha só, tem um maisinho aqui do lado, mais algum percentual. Aí vai depender de quanto estão os juros. Se os juros estão altos, ele tende a pagar um percentual fixo mais alto. Se os juros estão baixos, esse percentual adicional tende a ser mais baixo. Por isso que é um título também que, como tem uma parte prefixada, nós temos sim que tomar cuidado, porque ele pode oscilar com o tempo, tá? Olha só, uma coisa bem interessante de saber aqui a respeito do Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é híbrido, mas a gente não considera, porque geralmente a parte prefixada do Tesouro Selic é muito pequena, 0,1% ou 0,2%. Quando os juros estão altos, não importa quase a oscilação, porque esse peso de prefixado não faz mexer o título, tá, pessoal? Então é bem como a Selic mais 0,1%. Mas eles nem colocam isso, geralmente, vocês só vão ver lá dentro do Tesouro Nacional, porque ele é tão pequeno que acaba se tornando irrisório, tá certo? E olha só, NTN-B principal, muita atenção, porque nós temos a NTN-B normal e nós temos a NTN-B principal. Qual que é a diferença? A NTN-B principal, nós temos o pagamento dos cupons, tá? Aquele pagamento periódico de juros. NTN-F é a irmã da LTN. É a irmã desse cara aqui, ó. Vamos colocar dois pontinhos aqui, um ponto no início e um ponto aqui. Porque a NTN-F, vocês vão ter o título pré-fixado com pagamento periódico de juros. NTN-F, esse aqui é o pré-fixado com pagamento de juros, com cupom, que vocês vão estar recebendo juros com o passar do tempo. Qual que é o problema?
Geralmente, quando vocês recebem uma remuneração, vocês acabam reduzindo a base de cálculo de vocês com o tempo. Então, se vocês a cada semestre recebem uns juros, vocês têm uma base de cálculo menor para compor o juro composto com o passar do tempo, tá certo? Então, olha só, vocês já entenderam que tem liquidez diária no Tesouro pelo que eu falei para vocês sobre o quê? Sobre a marcação a mercado. Vocês podem negociar os títulos públicos a qualquer momento. Lá, claro, a qualquer momento também não. Vocês podem negociar de segunda a sexta num determinado horário, das 9 às 5 da tarde. Mas vocês não podem negociar finais de semana, mas vocês têm a liquidez, tudo bem? Vocês vão ter liquidez, isso que é o importante. E a tabela de imposto de renda, incide IR nesse cara? Sim, nós temos aquela tabelinha regressiva bonita lá, que é de 0 a 180 dias, vocês pagam 22,5, de 180 até 360, vocês pagam 20%. Ficou feio esse 2, né? Jesus amado, gente. 20%. De 360 até 720, vocês pagam 17,5%. Deixa eu apagar até aqui em cima porque ficou muito feio isso aqui. Vocês não merecem, vocês merecem algo melhor. 118 até 360. Não ficou tão melhor, mas ficou melhor, né? E depois de 720 em diante, vocês têm 15%. Essa é a tabela de imposto de renda que vai seguir o nosso querido títulos do Tesouro, né? Não é só um, são vários. Então, é isso aqui que vocês vão respeitar no momento de fazer o resgate. Já vai ser retido na fonte, tá? Sem maiores estresses. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Então, lembrem-se que quando a gente falar de títulos do Tesouro, os pré-fixados, eles são mais voláteis, são para pessoas mais arrojadas, porque eles podem oscilar com o passar do tempo e também vocês podem vender antes, por isso que sofrem com marcação a mercado. Na sequência, a gente começa com os títulos mais comuns dentro da renda fixa, que é CDB, LCI, LCA, letra hipotecária e assim sucessivamente. Nos vemos no próximo bloco.